Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos falar um pouco de bichinhos, né? E para a gente falar de bichinhos, a gente vai continuar, na verdade, uma sequência de raciocínio lógica, né? Hoje nós vamos bater um papo a respeito de um grupo que é o grupo que, quando a gente, do ponto de vista cladístico, né, ou do ponto de vista filogenético, a gente analisa a distribuição dos grupos animais, a gente vai ver que ele tem uma característica interessante, né? Apesar da gente não dar muito moral para eles, porque eles estão muito longe, pelo menos de quem está no meio do continente, né? Eles são exclusivamente aquáticos e a grande maioria deles é marinha. Esses animaizinhos são muito importantes do ponto de vista geral para a zoologia, por causa de quê? Porque eles representam um grupo que na verdade ele não é bem exatamente um divisor de águas, mas é um grupo muito importante porque ele representa o único grupo que você vai estudar que tem como característica o fato de eles serem o quê? Diblásticos, né? Desses 9 filos básicos que a gente estudou aí, é o grupo que, comparado com os poríferos, já apresenta um grau de derivação interessante, né? Por quê? Porque já vão apresentar os primeiros tecidos, né? Que a gente consideraria como tecidos verdadeiros, né? Então, esses grupos, esse filo, é o filo dos animais que nós chamamos de quinidários, né? E o grupo dos quinidários é um grupo importante que a gente tem que saber algumas coisinhas a respeito deles aqui, né? Os quinidários, eles representam um grupo, né? Só um segundo aqui, deixa só eu tirar aqui uma. Só um segundinho. Só eu. Só um segundo, tá? Só estou tirando aqui isso. É porque eu estava mexendo ali. Então é o seguinte, é o grupo de bichinhos aí que a gente vai ver que eles têm uma relação evolutiva interessante pelo fato de eles serem os primeiros animais a apresentarem tecidos verdadeiros, né? Folhetos embrionários, propriamente ditos, né? O nome do grupo é quinidária e, por incrível que pareça, até hoje tem gente que ainda usa selenterado, né? Há muito tempo já que o nome do filo é quinidária. E os animais quinidários é fácil a gente lembrar pelo fato de que eles vão apresentar o quê? Quinidoblastos, né? Então, se associa quinidário com quinidoblastos, que são as células básicas que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, tá. Esses animais, os grupos de bichinhos que a gente vai chamar de quinidários, eles representam aí um grupo que, do ponto de vista evolutivo, é isso que a gente está observando aí, né? Lembra lá daquela aula de cladística que está lá no canal lá do Quem Vê Cara Não Vê DNA. Qualquer dúvida, você volta lá e vê, né, a distribuição geral e os critérios que foram usados para colocar esses bichinhos dessa forma como a gente está vendo aqui, tá? Então, tudo bem. Esses grupos, né, eles são extremamente simples e podem ser considerados mais derivados do que os poríferos, pelo fato de terem já folhetos básicos, tais como a ectoderme e a endoderme. Lembrando que esses animais não têm órgãos, não têm sistemas, e tudo que vai acontecer com eles, assim como nas esponjas, está ligado ao fato de eles terem tecidos, e esses tecidos básicos permitem que algumas funções ocorram, né? Podem ser de água doce e água salgada, né? Eles podem ser ducícolas ou marinhos, né? As águas-vivas são marinhas, por exemplo. As hidras são animais ducícolas que ocorrem principalmente nas lagoas, nas represas, etc. Né? Lembre-se que, diferentemente das esponjas, eles podem ser mais variados na sua distribuição no ambiente aquático. Lembre-se que as esponjas são exclusivamente o quê? Bentônicas e sésseis. Elas ficam paradas lá, né? Travadas ali, e elas mexem e elas são fixas no substrato, né? Agora, esses bichinhos aí não, né? Eles podem ser tanto bentônicos, nectônicos e podem ser também planctônicos, né? Ou seja, eles podem ocorrer flutuando, eles podem ocorrer no fundo e pode estar livre, inclusive, na massa de água, né? A gente vai ver que existem águas vivas que são, inclusive, abissais, né? Que vivem só no fundo e nunca vão na superfície. Mas vamos variar. Então, tudo bem, está ótimo, só para a gente caracterizar o grupo, certo? Beleza? A gente vai ver que esses animais, eles são caracterizados basicamente por três classes principais, podendo serem 4, né? Há uma tendência da biologia mais atual de, na verdade, usar uma quarta classe.
Essa quarta classe, na verdade, ela seria uma subclasse de uma dessas antigas que foi promovida, na verdade, a uma classe específica, dada a relevância desses grupos aí, que daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho por causa de quê, tá? Então, nós temos, basicamente, os hidrozoários. Quem seriam os hidrozoários? São, na verdade, as hidras e as caravelas, né? Que são grupos que são representados basicamente pelas hidrinhas. As hidras são animais extremamente simples, né? E que a gente, na verdade, vai observar no ambiente de água doce, né? Então, as hidras, elas são animais que só um segundo, deixa eu criar uma setinha aqui para facilitar a nossa visualização, tá? As hidras, olha aqui, né? Então, são bichinhos que elas são dulcícolas, são animais muito pequenininhos, menos de 1 centímetro, né? E que existe em tudo quanto é lago, lagoa, né? Até aquário mesmo você encontra. Enquanto que os parentes delas marinhos são as caravelas, né? Quem são as caravelas? São esses bichos aqui, que parece aí um babalu de uva, né? Com uns cabelinhos grudados neles. Não é uma água viva, esse bicho aí é uma caravela. São exclusivamente planctônicos, ficam boiando, tá? Então, os hidrozoários podem ser tanto de água doce quanto de água salgada. Não se esqueça disso. Os hidrozoários podem ser de água doce e podem ser também de água salgada, tá? A outra classe é a classe que a gente mais conhece, que é a classe das águas vivas, né? Que ela é chamada de classe Sifozoa, que é essa classe aqui, ó. Kleber. Oi? Estão pedindo para você abrir a sala, ainda tem aluno pedindo para entrar. Ah, tá, perdão, é porque eu estou aqui vidrado na aula aqui e não estou vendo, tá? Só um segundo. Então, deixa eu liberar mais gente aqui. Só um segundo. Opa. Pronto. Eu deixei liberado total aqui agora, tá? Acho que conforme for entrando, vai sendo admitido, acho que automaticamente, tá? Agora, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês me avisam aí, tá bom? Faz favor para mim, me avisa de novo aí. Mas então vocês estão ouvindo belezinha aí, tá tudo ok, né? Ó, seguinte então. Então a gente vai ver que o grupo dos sifozoários é o grupo das águas vivas, de maneira geral, então é um dos grupos mais conhecidos. Há muito tempo, existe, que a biologia classifica um grupo de águas vivas diferente, e não é que elas são diferentes, é que elas têm um grau de produção de toxina muito alto. E por causa disso, elas acabam afetando os humanos de maneira mais intensa, né? Então, elas são conhecidas como vespas do mar. As vespas do mar, elas são águas vivas que elas têm uma forma um pouquinho diferente, a forma delas é uma forma relacionada com a presença de quatro tentáculos que formam uma estrutura parecendo que os cientistas consideram como sendo um cubinho, né? Então é por isso que eles são chamados de cubozoários. Esses cubozoários hoje estão sendo classificados mais recentemente como uma nova classe de quinidários. Mas tudo bem, às vezes você vai pegar um material, estão divididos em 3 classes. Se por um acaso você tiver lá cubozoários, você já sabe que é uma subclasse que ela foi promovida para a classe. Então tá, beleza, é isso aí. E o terceiro grupo é o grupo dos antozoários, que é o grupo das anêmonas e dos corais, né? E que é um dos grupos mais reconhecidos, por quê? Porque a gente vê esses organismos distribuídos principalmente na região do litoral, né? E é um grupo que tem uma grande relevância do ponto de vista ecológico, pelo fato de que os antozoários produzem um substrato sobre o qual se desenvolvem cadeias ecológicas que influenciam o aumento da biodiversidade, né? Então, todos eles são importantes do ponto de vista ecológico, mas os antozoários
cria uma estrutura, né, no oceano que permite o aumento da biodiversidade. Então, tome cuidado com isso. Os antozoários, eles são relacionados com quem? Com as anêmonas e com os corais. E eles, é importante lembrar que coral não é um animal. O coral, na verdade, ele é desculpa, o coral não é uma pedra, ele é um animal, né? E tem muita gente até hoje que acha que coral é pedra, né? E, na verdade, eles não são. A pedrinha é produzida pelo coral. Os corais é que pegam carbonato de cálcio, utilizam carbonato de cálcio e produzem um resíduo de carbonato de cálcio, que não é espícula. Então, fique esperto com isso, que nos comparando com os poríferos, as esponjinhas, elas produzem também resíduos de carbonato de cálcio, só que é dentro do mesênquima, é dentro do corpo na forma de pequenas espículas de calcário. Agora, os corais, os antozoários, eles produzem resíduos na base deles, como se eles liberassem um xixizinho no pezinho deles, e conforme eles vão brotando, nascendo e morrendo, essa base de coral, coralínea, ela vai aumentando. Ela pode produzir um banco coralíneo, ela pode produzir uma barreira coralínea, que a gente chama de recife de coral, quando ela se estende ao longo de uma área litorânea, ou ela pode produzir um atol coralíneo, quando ela forma uma barreira de coral em forma de anel ao redor de uma ilha, né? Então, essas formações coralíneas, elas são típicas de antozoários, que são os corais. Beleza? Não pode esquecer isso, os corais são muito importantes do ponto de vista ecológico, porque predispõem ao aumento da biodiversidade marinha, né? Por isso que a maior barreira de corais do mundo é na Austrália, e tudo quanto é documentário, coisa que você ouve falar de coisas estranhas, bichos esquisitos e variedade de bicho marinho, você sempre relaciona com quem? Com a Austrália, não é? Quando você vai assistir Discovery Channel, a maior parte dos documentários marinhos que mostram principalmente bichos que são exóticos, aí vem da Austrália. Por quê? Porque a maior barreira coralínea que existe é a grande barreira de corais da Austrália. Então, tudo bem, está ótimo. Estou indo mais rapidão assim, só para a gente fechar aqui. Eu vou desacelerar um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Então, tá. E a gente vai observar que, para entender um pouco como é que esses bichinhos funcionam, assim como a gente imagina numa esponja, eu penso numa escala macroscópica e eu penso numa escala microscópica. Do ponto de vista macroscópico, dá para eu ver alguma coisa. Do ponto de vista microscópico, é outra coisa. Então, quando eu penso, né, do ponto de vista macroscópico, eu estou vendo o quê? Né? O que eu vejo quando eu olho para uma hidra? Né? Do mesmo jeito que a gente imagina uma esponja, quando eu olho para uma esponjinha, eu vejo uma estrutura, que é possível de ver a olho nu. Aí eu vou lá e corto ela e vejo o que tem por dentro. Como esses organismos são muito simples, lembre-se que eles não são triblásticos, ou seja, eles não têm órgão nem sistema, esses animaizinhos, eles são organismos que têm uma estrutura muito básica, né? Eles vão apresentar tecidos básicos que constituem a estrutura do corpo do animal, né? Macroscopicamente, o que eu vejo? Quando a gente pega esse bichinho para estudar, a gente vai ver quem? A gente vai ver as hidras, né? Que são bichinhos de água doce, fáceis de estudar, porque são fáceis de analisar as estruturas. Então, a biologia acabou adotando a hidrinha como um bichinho principal aí para estudar a biologia geral deles, né? Então, o que a gente vê quando a gente está estudando uma hidrinha lá? A gente vai ver que é um bichinho, que ela é séssil, via de regra grudada no substrato, né? Não quer dizer que eles fiquem grudados o tempo todo, mas eles ficam, em boa parte do tempo, grudados no substrato. Então, a hidra é um bichinho que a gente pode considerar, não permanentemente, mas eventualmente elas são sésseis, né? Então, são bichinhos que a gente vai ver que podem, inclusive, de vez em quando, elas podem se soltar, mas acaba sempre estando grudado, né? Então, por isso que a gente parte do pressuposto que são animais que, via de regra, são bentônicos e sésseis, tá? Apesar de que em algum livro desse aí de biologia você vai poder ouvir falar que elas podem se soltar. Mas elas se soltam e acabam grudando de novo, e aí isso caracteriza como bentônico e séssil. Tem tentáculos voltados contra o substrato, né? Os tentáculos deles são voltados para cima, né? E a única coisa que você vai ver neles é a estrutura de uma boca, né? Então, diferente da esponja, que ela é meio que aberta para o ambiente, a água entra nela, circula e sai, nesse grupo aqui não, eles já têm uma variação, eles já funcionam como uma sacolinha fechada, eles só têm um único orifício e eles não têm poros
que permitem a passagem da água, né? De maneira que a gente vai ver nesse grupo aqui que eles têm uma estrutura já um pouquinho mais complexa do que o que a gente vai ver lá na esponja, né? A gente diria que a esponja é menos seletiva, né? Tudo que entra nela passa por ela. Aqui não, aqui já é uma sacolinha que meio que seleciona aqui o que vai entrar. Só tem um orifício, esse orifício se chama boca, e ele se abre para dentro de uma cavidade, como você está vendo aí. Essa cavidade, ela já vai guardar a água, né? Misturado com substâncias que acabam se acumulando aí dentro. Nós vamos ver que daqui a pouco você muda um pouco a estrutura delas. Então, vamos observar aqui. São animais que têm tentáculos adornando a boca, e se a gente cortar para entender como é que eles fazem, mas não passam disso. Uma sacolinha que tem um buraquinho, tudo que entra e sai por esse buraquinho, né? E tem tentáculos. Tá, mas é só isso? Basicamente é isso. Agora, para eu entender como é que é a fisiologia deles, como é que eles funcionam, aí eu teria que descer o nível, né, para um nível microscópico, né? Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que ir lá e cortar o bichinho no meio, né? Aí quando eu corto esse animal, eu vou descobrir que ele é constituído de duas camadas de tecidos. E aqui a gente considera como tecidos verdadeiros, né? É o primeiro grupo que a gente vai encontrar uma camada de tecido oriunda da ectoderme e uma camada de tecido oriunda da endoderme. Então, o que seria a ectoderme e a endoderme, né? A ectoderme seria a camada mais externa, né? Ela deu origem a essa camada, essa pelezinha do lado de fora, e a endoderme deu origem à pelezinha do lado de dentro. Então, na verdade, eles são constituídos de duas pelezinhas. Eu posso dizer que é pele mesmo? Sim, são dois epitélios, né? São duas pelezinhas. E essas pelezinhas se conectam por uma substância de preenchimento. Lembra lá que os ênquimas, eles representam para nós as substâncias de preenchimento. O ênquima mais antigo que você estudou foi o ênquima dos poríferos, né? Que é o mesênquima. Aqui, nós vamos ter um mesênquima, só que é um mesênquima meio gelatinoso. É uma gelatina, né? Essa gelatina, em biologia, gelatina é uma geleia, é uma gleia. Como é uma gleia intermediária, uma mesogeleia ou uma mesogleia. Essa mesogleia é, na verdade, a estrutura que permite a separação entre os dois tecidos, né? Então, a gente vai entender que o tecido que a gente vai estudar, interno e externo, estão separados. Eu tenho duas peles, e essas duas pelezinhas estão conectadas por uma melequinha, só que, diferentemente do que a gente viu lá na esponja, do que a gente vê na esponja, ela é de caráter mais gelatinoso. É como se fosse um mesênquima gelatinoso. Esse mesênquima gelatinoso nós chamamos de mesogleia. Tudo bem. Assim como lá no porífero, aqui também é constituído de quê? De células, de substâncias que acabam se acumulando ali e acaba servindo de conexão entre as duas pelezinhas, né? Tá, mas e daí? E daí que eu tenho duas peles. Tá, então eu tenho uma pele externa e uma pele interna. Um epitélio externo e um epitélio interno. O que a gente vai ver de diferente entre eles? O que a gente vai observar é que o epitélio externo ele é dotado de células que são células contráteis. Então, o epitélio externo, a base dele tem microfibras de contração. Essas microfibras de contração, elas acabam dando uma característica para esse tecido, que é o fato dele ter capacidade de se contrair, né? As miofibrilas, o que é mio? Em biologia representa músculo, né? E o que seria uma miofibrila? Seria uma fibra de músculo, né? Então, o que a gente vai ver é que essas fibras musculares, né? Elas não formam um sistema muscular, né? Mas é o primeiro grupo animal que a gente vai ver que tem fibras contráteis, né? Que conectam um tecido inteiro, produzindo uma capacidade de contração do tecido. Por isso que eles mexem, né? Então, esses bichinhos, eles têm a capacidade de mexer. Uma esponja, ela é travada, parada lá, né? Ela nunca na vida dela mexe, né? Só no tsunami lá, quando, né, bate um tsunami, né, uma super onda nela para ela mexer. Agora, aqui não. Aqui eles, literalmente, eles mexem, né? O bonecão do posto, ó. Lembra? Existe o bonecão do posto. O bonecão do posto,
aqui da biologia é quem? É a hidra. Só que a hidra é bem lenta, né? É aquele bicho, mas ela movimenta porque a água mexe nela, porque ela movimenta mesmo. Não, ela movimenta mesmo. Por quê? Porque tem fibras de contração. São chamadas miofibrilas. Elas ficam na base das células que a gente chama de células musculares, né? Então, essas miofibrilas, elas acabam representando para nós, elas vão estar principalmente onde? Nos tecidos que são... Então, ó, o que seria uma miofibrila? O que seria uma miofibrila? Uma miofibrila é uma fibra muscular, é uma fibra de contração, né? Por isso que as fibras de contração, as miofibrilas, olha aqui, ó, elas estão principalmente nesse tecido do lado de fora aqui, ó. Esse tecido mais externo aqui, ó. E é eles que fazem a contração. Então a gente diz que esse epitélio é um epitélio, mas é um epitélio que ele é um epitélio de contração. Por isso que a gente chama de camada epitelial ou muscular ou epitélio de contração. A gente pode ver escrito em alguns livros assim também que é uma camada mioepitelial. O que é isso? Mio é músculo, né? Então a camada muscular, né? Então são os primeiros grupos animais que a gente vai ver que tem um tecido muscular que permite contrair. Por isso que eles são diferentes das esponjas, né? Agora, a gente vai ver que o epitélio interno, é óbvio que ele também contrai, só que ele reveste a camada interna, né? E ao revestir a camada interna, esse epitélio interno, ele tem uma outra função. Ele é um epitélio que também reveste, então a função dele é revestir, claro, que é um epitélio, uma pelezinha, mas além de fazer o revestimento, esse epitélio interno, ele também faz uma outra coisa. Ele permite que moléculas sejam acumuladas dentro da cavidade. Como que é isso? Os cientistas costumam dizer que essas células aí, elas são altamente lisossômicas. O que significa dizer isso, né? Que as células são altamente lisosômicas. É aqui dentro, ó. Então a gente vai ver que essas células, elas têm uma alta produção de lisossomos. E uma célula que tem muito lisossomo é porque ela tem muita enzima digestiva. Então, elas acumulam enzimas digestivas aí dentro, né? Ué, então, peraí. Então, eu tenho uma sacolinha, né? Ela cheia de água e cheia de enzimas digestivas lá dentro. Ué, mas isso aí cria um suco gástrico. Sim, cria um suco gástrico. Por isso que a comidinha que caiu ali dentro, ela já vai sendo o quê? Ela já vai sendo digerida automaticamente ali e ela já vai sofrendo uma ação de digestão que, diferentemente da esponja, ela não é exclusivamente intracelular, né? Então, você vai lembrar que nas esponjinhas, a gente vai ver que a contração delas, a digestão da esponja, ela é exclusivamente intracelular. Já que, nesses bichinhos, eles vão apresentar um mecanismo de digestão, só que essa digestão ela vai ser parcialmente intracelular, vou mudar de lugar agora, tá? E parcialmente extracelular. Entenderam a lógica? Então, é o seguinte, ó, a diferença aqui em relação à esponjinha, por exemplo, é que na esponjinha a gente vai ver que essa contração, essa digestão, ela é exclusivamente intracelular. Aqui não, aqui ela pode ser intracelular e ela pode ser extracelular, né? Ela pode ser dos dois tipos. Por quê? Porque é mais ou menos como um estômago primitivo, né? Então esses bichos não têm sistema digestório, mas eles têm uma cavidade gástrica, que ela é chamada também de cavidade gastrovascular. Essa cavidade gástrica ou gastrovascular, ela já é um protótipo de estômago, né? E ela já tem um jeitão aí de digerir as coisas diferente. Por isso que esses animais conseguem digerir partículas grandes de alimento, né? Então, diferentemente de outros grupos, esses bichos aqui já têm uma digestão de partículas mesmo, né? Essa digestão de partículas, ela já é mais parecida com aquilo que a gente vai ver
nos grupos de animais propriamente ditos, né? Então, a gente vai ver que esses bichinhos, eles já têm um jeito de digerir mais semelhante àquilo que a gente vai ver lá nos animais que já têm um sistema digestório funcional, né? Só que você não pode dizer que isso aqui é um sistema digestório. Por quê? Porque eles não são triblásticos, eles não têm mesoderme, eles não têm o critério que para nós representa o desenvolvimento verdadeiro de órgãos e de sistemas, né? Beleza? A gente vai ver que só a partir dos plateumintos é que a gente vai ter essa estrutura. Por isso que um bicho desse já consegue comer partículas maiores, já consegue se alimentar, inclusive de outros animais, né? A gente vai ver que boa parte dos quinidários ela é, inclusive, predadora, né? Então, o que a gente vai ver é o seguinte, você tem um epitélio interno que ele é digestivo e o epitélio externo que ele é muscular, é contrátil. Tudo bem. Se o epitélio contrai, a gente lembra que no nosso sistema muscular, a gente tem a ação da placa motora que usa dois sistemas, o sistema muscular e o sistema nervoso, né? Então, nesse caso desses bichinhos aqui, como é que ele contrai, né? Ele contrai, ele tem algum estímulo para contrair? Eles têm. E esse estímulo ocorre onde? Através de células nervosas que estão dentro da mesogleia. Tá, então, peraí, então esses bichinhos, eles têm um sistema nervoso? Não, eles não têm um sistema nervoso. Porque, como nós estamos falando desde o início, eles não têm sistemas e nem órgãos, né? Mas eles têm uma rede nervosa. Essa rede nervosa, ela é uma rede que a gente diz que ela é uma rede difusa, né? O que significa isso? Essa rede nervosa, ela é uma rede que a gente vai chamar de rede nervosa difusa. O que significa isso na prática? Significa que nós vamos usar, que esses animais eles têm essa rede distribuída onde? Dentro da mesogleia deles, né? Então, é como se tivesse uma teia de aranha de neurônios, né? Eles ficam aqui, ó, dentro da mesogleia. Então, eles não têm um sistema nervoso. Não, eles não têm sistema nervoso. Mas eles têm uma rede de neurônios, formando como se fosse uma teia de aranha de neurônios que fica dentro da mesogleia. Ou seja, qualquer lugar que você encostar nele, ele reage. Ele vai sentir em qualquer lugar. E eles têm reação a que tipo de estímulos? Principalmente estímulos para a luz, que a gente chama de fotorreação, né? Então, a gente diz que eles têm fotorreação. Ela pode ser positiva, quando a luz bate neles e eles se aproximam da luz, eles vão para a fonte de luz, ou ela pode ser uma fotorreação negativa, quando a luz inibe eles são afastados pela luz, né? Inibidos pela luz. Eles podem ter quimiorreação, ou seja, eles têm neurônios quimiorreatores, ou quimiorreceptores, então eles reagem a substâncias químicas, o que é bastante lógico, né? Porque se você a gente faz teste com as hidras, a hidra está dentro do aquário, então você pega um sal, joga do lado de cá, ela vira para o lado do sal. Aí você fala, é mera coincidência. Você vai, muda o lado, coloca o sal de cá. Quando eu estou falando de sal, estou falando de um soluto, né, sal de cozinha. Aí ela vira para o lado do sal. Ou seja, elas reconhecem, na verdade, a variação de concentração de substância química na água. É lógico, né? A seleção natural privilegiou bichinhos lá no passado que conseguiam reagir à presença de substância química, exatamente que é o que favorece esses bichinhos conseguirem comer, né? Senão eles não conseguiriam encontrar fontes de alimento na água, né? É provável que há milhões de anos a seleção natural tenha eliminado as espécies ou os grupos de organismos que não reagiam à substância química. A reação à luz é importante também porque tem algumas espécies de quinidários que são fotorreativos positivamente, né? Por exemplo, existem águas-vivas que se alimentam do zooplâncton. Então, como o zooplâncton está lá boiando, né? Lembra? Plâncton, nécton e bênton. Algumas águas-vivas, elas ficam, quando elas estão boiando, para elas é vantajoso, né? Porque elas têm mais comida. Outros têm um tecido muito frágil, que quando bate luz, então uma radiação ultravioleta muito forte mata os bichos. Então, aqueles que reagem negativamente à luz, descem, eles vão para o fundo e aí eles se escondem da luz. Então vai variar, né? Não tem um padrão exato, não. Tem espécies que são mais reativas à luz
e tem espécies que são menos. Mas, de maneira geral, eles têm uma rede nervosa. Tá, então, eles reagem. Sim, por isso, quando você encosta neles, eles têm capacidade de reação. Apesar de não ter um sistema nervoso, eles têm uma rede nervosa que está difundida dentro do sistema deles. Agora, além disso, nós vamos ter que lembrar que esses animaizinhos, eles têm uma estrutura interessante, né? Que essa estrutura chama atenção para um aspecto. Que aspecto é esse? É o aspecto ligado ao fato da gente ter medo deles. Por que a gente tem medo dos quinidários, né? Por que os quinidários, em geral, metem medo na gente, né? Ou nas pessoas? Se a gente falar assim, olha, me dá exemplos de animais que a gente deveria ter medo quando está na água, né? Ah, é tubarão. Tá, mas tubarão é muito específico e são animais de grande porte. Mas se a gente pensasse em animais invertebrados, é provável que o primeiro grupo que vem na mente da maioria das pessoas é quem? São os quinidários. Principalmente por causa de quem? Por causa das águas-vivas, né? Principalmente por causa das caravelas, das águas-vivas, que têm tentáculos longos e queima, e etc. E quando a gente fala queima, é queima mesmo, né? Ou isso é piadinha? A gente vai falar queimar, é uma força de expressão ou a gente está falando de queimar mesmo? É queimar mesmo. Na verdade, a gente vai ver que esses animais eles têm uma capacidade de produzir acidentes que são acidentes graves, né? Eles podem variar desde queimaduras de primeiro grau, né, que seriam aquelas que você tem mais superficiais, só na epiderme, até queimaduras de segundo grau. E algumas espécies podem chegar a matar seres humanos. Podem. É lógico que não é essa coisa aí que o povo na televisão quer passar a impressão de que esses bichos são assassinos e matadores de gente, etc. Isso é tudo meio sensacionalismo, tá? Mas, assim, existem sim espécies que podem gerar efeitos graves, né? Como esse que vocês estão vendo aí, queimaduras muito potentes e que podem deixar cicatrizes, né? Tudo bem, pessoas? Tá? Eu vou encerrar aqui agora, por quê? Porque já tem menos de um minuto e eu não quero ser pego exatamente no meio da frase, tá bom, pessoas? Então, vou parar um pouquinho aqui agora e eu volto lá na outra aulinha nossa, tudo bem? Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui agora e vou encerrar essa aula e a gente continua na outra. Tá bom? Tudo bem? Ó, então, estou encerrando, vou abrir para vocês entrarem na próxima, tá?